Bom, então essa aqui é a nossa aula, vamos dizer assim, aula derradeira, em que a gente, teoricamente, ia ver os resultados das meninas tendo enviado os e-mails e tudo, só que a maioria não conseguiu fazer isso, e eu acho que é importante a gente conversar por que que isso aconteceu, e, enfim, tentar conversar, porque essa não é uma característica só desse grupo. Isso eu vejo acontecer com praticamente todas as minhas alunas de todos os tempos de consultoria, de mentoria, de turma disso, de turma daquilo, que é o lance de que nós, na nossa formação, aprendemos a entender o que o professor está falando, mas não aprendemos a fazer o que tem que ser feito. E eu acho que isso tem vários fatores, como a Tati comentou antes de começar a gravação. Eu não estava dialogando com a audiência. Se eu mandar fazer uma ação pedindo e-mails para as pessoas me enviarem, eu vou ter um engajamento muito baixo, concordo. Só que aí fica a pergunta, por que não teve as postagens? Né? E aí eu acho que isso é uma coisa da gente pensar, né? A gente já entendeu aqui nesse treinamento muitas coisas. Lá de trás, desde o momento de montar quem somos nós, o que temos a oferecer, depois caminhamos para tentar entender quem é esse público, com vários tipos de pesquisa e interação com as pessoas. Depois a gente aprendeu como que a gente estrutura soluções através da lógica do design thinking. Então, como que a gente consegue fazer mapeamento das dores, das dificuldades, dos benefícios. Depois a gente aprendeu como é que a gente constrói uma linguagem persuasiva, usando para isso a lógica da jornada de compra do cliente e, claro, a partir do momento de jornada de compra do cliente, a gente construir um argumento feito para quebrar as objeções de venda dele, para que ele consiga caminhar nessa jornada de uma maneira um pouco mais rápida, né? E isso tudo a gente viu aqui nesse treinamento. O que a gente não viu nesse treinamento? Porque por uma questão de tempo mesmo. Somos muitas aqui e não ia dar tempo mesmo de fazer isso. Pra vocês terem uma noção, as turmas que eu vou além, eu tenho 20 encontros, né? Mais tempo. A gente não falou de estruturação financeira nesse treinamento, não deu tempo. A gente não falou de fazer um calendário mesmo de ações. A gente não falou de tipos diferentes de argumentação de vendas, por exemplo. A gente não falou sobre maneiras diferentes de desenvolver produtos e serviços. Mas, se eu estou dizendo que essas coisas existem, vocês conseguem, a partir de agora, correr atrás e tentar estudar e buscar soluções, enfim. Eu estou à disposição também nas soluções que eu entrego. Acho que depois de ter participado desse momento aqui, né, que foi esse momento gratuito, meu intuito com isso sempre foi mostrar para as pessoas como que funciona o meu trabalho, principalmente para pessoas que só viam os meus vídeos, né, vídeos curtinhos de conteúdo, em que eu tenho um tipo de jeito de falar, um tipo de jeito de estruturar a mensagem. Quando a gente está em aula é diferente, tem um aprofundamento diferente, né? Eu acho que eu queria muito deixar isso disponível para qualquer pessoa que entrasse no site. Eu acho que esse objetivo está sendo cumprido, né? Eu sabia que é uma coisa do médio e longo prazo. Então, é claro que os primeiros vídeos das primeiras mentorias, quando eu divulguei isso, tem mais visualização, os últimos tem menos. Mas, assim, pelo menos 100 pessoas novas assistiram essas aulas. Para mim, eu entendo como objetivo cumprido, né? Com tudo isso que a gente fez aqui. Eu queria que a gente, hoje, conversasse um pouco sobre como que foi estar aqui, tá? Eu sei que eu falei que teria mais uma aula para isso, só que como ninguém fez atividade, infelizmente eu não tenho, entre aspas, o que fazer hoje, o que corrigir, o que desenvolver com vocês. Então, eu vou ter que me adaptar a essa realidade e a gente vai caminhar para um fechamento mesmo, tá? Até porque uma coisa que eu aprendi com esse treinamento é que, assim, eu acho que vocês perceberam isso também. Por mais que vocês tivessem participado de um concurso cultural para estar aqui, né? Então, vocês tinham lá uma série de atividades, enfim, foram
muitas atividades para vocês participarem, o que é muito legal. Acho que vocês lembram, né? Tinham 77 pessoas que tiveram a intenção de participar e só vocês fizeram tudo, né? E eu acho isso muito bacana, vocês terem se mobilizado para isso. Mas vocês percebem que as pessoas simplesmente não vêm na aula? E isso mostra uma coisa pra gente. Por mais que a gente se esforce para ajudar as pessoas, para oferecer condições até gratuitas de participação, a nossa sociedade capitalista deixa tão claro que a troca é com dinheiro, que quando eu não dou dinheiro eu não valorizo. É verdade. Então, eu acho que o maior aprendizado daqui para mim é que eu conto no dedo quem veio todas as aulas e quem não veio me deu algum tipo de satisfação. Eu conto no dedo quem participou disso aqui do começo até o fim. Essas meninas que estão aqui na tela hoje são elas, são essas meninas que estiveram aqui do começo até o fim. Eu acho que isso representa um aprendizado para a gente. Se a gente não valoriza o nosso passe, quem vai valorizar? E eu acho que isso é um aprendizado para mim e que fica um aprendizado para vocês também. Que bom que vocês participaram disso, quem se engajou e aproveitou a oportunidade. Mas, infelizmente, a sensação que eu fico é que tem gente cagando e andando por isso aqui que eu fiz. E essa sensação, ela não é gostosa, sabe? Uma sensação de tempo perdido. E eu acho que isso eu queria dar esse feedback para vocês, porque eu fico muito chateada com esse tipo de situação, até porque a gente vem com esse pensamento de tentar ajudar, sabe? Só que quando a gente tenta ajudar e a pessoa não faz o outro lado, aí a gente não pode fazer muitas coisas, né? Para quem participou até o final, Natália, Luana, Tatiana, Thaís, a Ju, né? Tem algumas outras meninas que não estão aqui agora, Alexia, enfim, que você vê que essas pessoas, a Carol, estavam aqui. Você vê nas conversas do grupo quem de fato dialoga, quem de fato conversa, quem de fato está ali. Né? A gente tem também algumas outras meninas que também participavam de todos os dias, principalmente dos dias que tinham exercício, né? Acho que isso faz diferença. Enfim. Mas, no geral, muita gente veio quando quis, assistiu quando quis, e isso me deixa um pouco chateada. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante da gente pensar é o seguinte: quando a gente tá, como que eu vou dizer assim, estruturando a nossa carreira na psicologia, muitas vezes a gente faz isso sem parar para pensar, né, nos impactos que a gente causa no outro com as nossas ações mesmo. Quando a gente está fazendo um trabalho, quando a gente desenvolve projetos, quando a gente oferece soluções, a gente não para pensar, né, no impacto. A gente, às vezes, até pensa no impacto para o outro, mas às vezes a gente não para pensar no impacto para a gente, sabe? E eu acho que é isso que eu estou tentando compartilhar um pouco com vocês. Uma sensação de dever cumprido com essa turma, sim, dentro do que eu me propus a fazer, que é falar de planejamento, falar de pesquisa, falar de autoconhecimento, falar de pesquisa de mercado, falar de planejamento de solução e falar de dar pelo menos uma estratégia de venda, a minha missão eu entendo como cumprida no treinamento com vocês. Só que percebam que se a gente não faz o que a gente aprendeu, o resultado não chega no final. Né? E é muito louco essa situação que a gente vê. Eu vejo isso muito, assim. O tanto de aluna minha que chega até aqui, nesse momento, assim, faz os exercícios, monta o que vai ser os produtos e serviços que nem vocês montaram, escreve quem vai ser o público-alvo, define o plano de ação. Aí, na hora de começar o relacionamento com as pessoas, de entrar em contato, fazer a maquininha girar, paralisa, dá medo. E eu acho que a palavra é essa, é medo.
E a gente precisa entender por que a gente está com medo. Acho que isso é o lance, sabe? Eu participei esse final de semana, vou mostrar para vocês aqui, de um treinamento que eu lembrei de vocês o tempo todo nesse treinamento, especificamente nessa turma. Foi esse treinamento aqui, não sei se vocês vão conseguir ler não, mas enfim. Desfoca, ó, dá para ler? Tá, então autoconhecimento financeiro, implicações dos aspectos psicoemocionais na vida financeira. Dinheiro, uma energia a serviço da vida. Cara, que workshop. Não é por nada não, mas assim, eu fiquei impactada. Foi uma experiência muito legal. Quem organizou foi a psicóloga Lara Fernandes Monteiro. E quem foi a profissional que executou a atividade foi a professora dela, que foi mentora dela, que é gestaltista, professora de gestalt aqui da cidade, chama Daniela Mendonça Leão. Gente, que sensacional, tá? Que sensacional. Só para vocês entenderem o que eu vivi lá, foi sensacional. Eu tive muitos insights nesse dia. Eu lembrei de vocês do começo ao fim, principalmente nesse treinamento, que é um treinamento que a nossa troca não envolveu dinheiro, mas envolveu atitude, né? E eu acho que quando eu falo para vocês que eu saio daqui com uma sensação de felicidade, vamos dizer assim, de 70%, vamos dizer assim, é porque eu sei que não foi todo mundo que participou, sabe? Eu queria que todo mundo que estivesse aqui tivesse participado de todas as aulas, de sempre. Mesmo que, tipo, Paty, eu tô num lugar que a internet é ruim, e aí eu vejo Luana, por exemplo, que teve situações de estar numa cidade X e aí se mobilizar para ir para outra cidade para poder estar aqui e assistir a aula. Isso é o que eu tô falando da pessoa se mobilizar e aproveitar uma oportunidade. Ai, não posso porque, não pegou a internet. Entende? O que é isso? O que eu tô lendo? Foda-se então. Se tá um pouquinho difícil, então eu não faço. Se tá um pouquinho complicado, eu não vou atrás. E isso é um reflexo do resultado que a gente vai ter na nossa vida nas coisas que a gente for fazer. Né? Então, acho que isso é uma coisa super importante. Isso falou para mim também do quanto que eu também sou permissiva. Acho que é importante eu dizer isso para vocês. Eu aprendi nesse treinamento e na relação que a gente teve aqui, o tanto que quando a gente, às vezes, entrega o melhor que a gente tem, sem cobrar por isso, muitas vezes, não estou dizendo que foram todas, tanto que vocês aqui, estou dizendo que estavam mais engajadas. Natália, principalmente, Tatiana, Thaís e Luana, praticamente não faltaram nenhum dia. Né? Acho que isso, para mim, me dá uma sensação de que eu não estava falando sozinha, né? E aí, isso mostra pra gente a natureza do ser humano, que a gente é relacional. A gente troca, né? A gente vive, nós somos seres sociais, desde o começo, né? Então, quando a gente nasce, a gente dá uma alegria para nossa mãe, se é aquela coisinha fofinha, bonitinha, em compensação, ela cuida da gente de não morrer, né? Então, a gente sempre está dando algo em troca. Eu acho que isso é super legal. E assim, eu vou até ler para vocês um insight de muitas coisas que eu vivi lá. Olha o tipo de pergunta que tinha lá, né? Pensem aí vocês, não precisa responder não, mas pensem. Ela, só para vocês entenderem como que ela organizou, ela teve uma primeira parte mais objetiva sobre o dinheiro, então coisas do tipo, você sabe o total que você ganha no mês? Sabe quanto você gasta por mês? O que você gasta com despesas fixas? O que você gasta com despesas variáveis? Com o que exatamente você gasta? O que você valoriza na hora de gastar? Você sabe quanto você tem de dinheiro agora? Você tem de poupança? Você tem investimento? Você tem dívidas? Quanto você quer ganhar por mês? Qual o seu modelo de realização? Quem é a pessoa que você olha e você fala, nossa, fulano é foda, financeiramente falando, me inspiro nele, será que essa pessoa existe? Quais são seus objetivos e prioridades de vida? Quantas horas e o que você precisa fazer para atingir seu objetivo? Quando a gente pensa nessas perguntas, entendo que tudo que a gente trabalhou nesse treinamento poderia ter sido resposta, né? E ajudado a resolver muitas dessas angústias e dessas perguntas aqui, né? Então,
quantas horas eu tenho, o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo. Aqui vocês aprenderam um monte de coisa que vocês têm que fazer para atingir o objetivo. Agora é uma questão de fazer. Não atinge também o objetivo. Aí a segunda parte é uma parte de crenças, né? Então, escreva os pensamentos e sentimentos a respeito do dinheiro. Tente identificar, enquanto escreve seus sentimentos, de quem você ouviu tais ideias e pensamentos. Eu descobri, gente, nesse dia, que eu tenho um modelo mental em relação ao dinheiro, que o dinheiro sempre tem que ser fruto de muito esforço. Isso não necessariamente é positivo, sabe? Então, ó, meio para realização, ó, é o que eu escrevi mesmo. Meio para realização, resultado do valor entregue, fruto de trabalho bem feito, recompensa. No momento algum, eu coloquei aqui algo do tipo, me sinto feliz quando eu ganho dinheiro, sabe assim? É algo positivo, é aquele caminho que vai fazer crescer na vida, tal. Isso é uma reflexão que eu tive lá, que eu tô dando para vocês pensarem. Como que vocês lidam com esse dinheiro? Dinheiro, a gente sempre escuta, né, várias coisas a respeito do dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo, dinheiro isso, dinheiro aquilo, né? Tem muitas crenças, muitas coisas em relação ao dinheiro, crenças de medo, crenças de crescimento. Mas poucas são as pessoas que, de fato, têm um relacionamento positivo com essa palavra, principalmente aqui no Brasil, pela cultura que a gente tem. É como se fosse quase que pecado para a gente pensar em dinheiro, levando em consideração que muitas famílias, durante muito tempo, não tiveram acesso a ele. Né? Só que se a gente não muda essa nossa chavinha no nosso mindset e começa a nos conectar com uma relação diferente em relação ao dinheiro, a gente não consegue investir, a gente não consegue crescer, a gente não consegue fazer o dinheiro ser nosso amigo na vida, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma coisa importante para eu falar nesse treinamento, foi um treinamento gratuito. E olha que louco o que eu anotei aqui. Se eu não coloco na conta do valor da minha hora todas as atividades que eu faço, tanto no momento da reunião ou principalmente antes da reunião com a pessoa, então o marketing, as finanças, as vendas, se eu não vejo quantas horas eu gasto para fazer essas coisas e precifico isso e coloco isso na hora da conta da minha hora de trabalho, o que acontece? Eu não faço essas coisas. E essa é a minha hipótese de por que talvez vocês não fizeram as coisas que eu pedi para vocês fazerem. Talvez vocês não sabem botar isso na conta de quanto vocês estão recebendo dos pacientes de vocês que vocês têm hoje. Então, para pensar. Se vocês hoje trabalham, sei lá, 25 horas por semana com cliente, ou esse é o ideal, vamos dizer assim, talvez eu quero trabalhar 25 horas com cliente. Só que se a gente não põe na conta as horas que a gente criou os e-mails, as horas que a gente criou as conversas para rede social, as horas que a gente ligou para a escola tal para negociar uma palestra, tudo isso, gente, é trabalho também. Né? E aí o que acontece? Se a gente não põe isso no valor da nossa hora, a gente não aceita direito o que a gente está cobrando. É como se a gente estivesse cobrando a mais do que o que a gente de fato merece. A gente não entende. Entende? Aí parece que, eu não vou fazer isso, eu preciso correr atrás de atender, porque é atendendo que eu ganho dinheiro. Isso para mim foi o maior insight desse treinamento, tá? E aí eu dou um jeito de me boicotar, eu dou um jeito de não fazer isso. Eu dou um jeito. Eu percebi isso em mim nos momentos em que eu não estava vendendo nada, assim. E o mais louco, gente, é que eu cheguei num momento da minha vida que é o sonho de muita gente, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que não é qualquer um que fala, não. Mas é importante que vocês tenham consciência disso. Nesse momento histórico que eu tô falando com vocês, contando a aula de vocês, assim, contando a aula de vocês, que já vai acabar, eu trabalho oficialmente 9 horas por semana, hoje, e eu tenho uma renda média de R$4.000, trabalhando só 9 horas. É claro que para essa renda média acontecer, eu não tô achando que eu tô rica, não, tá, gente? Eu quero chegar ganhar bem mais do que isso. Assim. Quando eu falo média, é que teve meses que eu tirei 8 e teve meses que eu tirei 2. Então, aí a gente ficou nessa média de 4, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que é possível trabalhar 9 horas e ganhar R$4.000. 9 horas por semana. Agora, isso só é possível porque eu trabalhei muito no passado.
para esse dinheiro entrar nesse momento histórico? E será que eu estou valorizando esse trabalho que eu já fiz? E será que eu estou me organizando para pensar que, ok, são 9 horas em reuniões, mas não é que eu estou trabalhando só 9 horas, né? E o tempo que eu fico cuidando do financeiro? E o tempo que eu fico cuidando da comunicação? E o tempo que eu fico cuidando de vocês, vendo mensagem, respondendo? E o tempo que eu estou nas redes sociais interagindo com as pessoas? Quando a gente for ver, é pelo menos umas 20 horas na semana que eu fico fazendo todas essas outras coisas. Então, na verdade, eu não estou trabalhando 9 horas, estou trabalhando pelo menos umas 30 horas. Isso é importante da gente levar em consideração na hora de botar o valor da nossa hora, e a gente não coloca isso em consideração. As outras perguntas do evento. Olha essa pergunta, gente. Pelo amor de Deus, se vocês puderem interagir comigo que a Natália está fazendo, porque eu achei sensacional. Deixa eu ver, a Natália falou aqui. Também tem algumas crenças, tem dificuldade de precificar os serviços, de reconhecer meu esforço, o valor do meu trabalho. Isso reflete no dinheiro, com certeza. Com certeza. Olha essas perguntas, Nath. Algumas perguntas que podem te ajudar a perceber suas crenças sobre o dinheiro. O que você pensa sobre as pessoas que são ricas? Será que a gente olha para elas e pensa o quê? Elas são um bando de nojenta? Ou elas são pessoas dignas de admiração? Não sei. Você tem receio de dizer que gosta de dinheiro? Essa aqui eu deixei até em branco, assim. Não soube nem responder direito. A outra é mais direta. Você gosta de dinheiro? Especificamente. A outra, o que o dinheiro proporciona? Como você gasta o seu dinheiro? E olha que louco, ao mesmo tempo que eu falei o que o dinheiro proporciona, eu escrevi liberdade. Como você gasta o seu dinheiro, eu coloquei contas. Quer dizer, que liberdade é essa se eu só estou gastando dinheiro com conta? Então fica a reflexão para vocês. Aí essa pergunta para mim é a melhor. Com que atitude mental você paga as suas contas? Aí eu coloquei, eu pago as minhas contas com alívio. E com que emoção, atitude mental você faz as suas compras? Eu escrevi culpa. Olha que loucura. Quer dizer, pagar a conta é um alívio, né? Tipo, paguei. Ufa. E olha a notícia que eu tô dando pro universo e pro money. Né? O universo, eu olho pro universo quando eu falo uma merda dessa e tô dizendo assim, eu preciso que o dinheiro fique longe de mim. Porque se eu tenho alívio quando eu pago uma conta e me sinto culpada de comprar uma coisa boa, o que isso significa? Que eu não mereço dinheiro, né? Que o dinheiro tem que ficar longe de mim. Olha que louco o sinal que a gente está contando para o universo. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Olha essa pergunta aqui. Você paga as suas contas com raiva ou com alegria por poder pagá-las? Eu coloquei alegria. Mas se a gente for parar para pensar, é mais alívio do que alegria. Entende? E aí, eu acho que isso tem a ver com o meu processo. E aí, eu acho que é legal vocês pensarem no processo de vocês. A Luana, deixa eu ver o que ela falou. Super me identificando, com tristeza porque o dinheiro está indo embora. Mais alívio porque eu tenho como pagar. Exatamente. Só que olha que louco, né, Luana? Porque quando vem essa sensação de alívio, você concorda que é como se a gente não merecesse estar com esse dinheiro na nossa mão? Nossa, ufa, consegui pagar. Em vez de, tipo, ser uma coisa normal, sabe? Quarta-feira. Tipo, não, é claro, eu pago minhas contas, normal. A gente coloca como um evento importante. Um evento diferente. Sendo que isso não deveria ser um evento diferente. Né? A Thaís falando, uma vez eu ouvi uma palestra sobre isso, que crescemos ouvindo coisas negativas sobre a nossa vida, mas se queremos... sobre o dinheiro. Mas se queremos coisas boas ao nosso lado, fica bem contraditório. Exatamente. A Tati, paguei as contas, venci na vida. Então, venceu na vida ou só tá fazendo mais que obrigação? Ai, ai, ai. Muito bom, né? Olha, outra pergunta. Você paga suas contas reclamando ou agradecendo, né? Sensacional. Quando a gente paga a conta reclamando, é como se a gente estivesse reclamando de ter vivido tudo aquilo que a conta proporcionou pra gente. Isso é um baita de um problema, se a gente for parar para pensar, né? Olha essa outra pergunta, hein? Você tem confiança que o dinheiro não vai faltar?
Aqui eu escrevi que eu tenho. Eu até escrevi assim, tem culhão. Porque realmente, eu não tenho problema com vender, eu não tenho problema de fazer o dinheiro entrar. Mas o que eu descobri nesse treinamento, e que eu quero dizer isso para vocês, e por que eu fiz isso gratuito, etc, etc, é que eu descobri que tem uma diferença muito grande entre vender e receber o dinheiro. Se a gente não sabe receber o dinheiro não fica bem com a gente. Olha que loucura. Isso que eu achei sensacional desse dia. Assim, para mim foi o que ficou. Eu acho que eu levo para vocês essa reflexão. Assim. Se a gente quer que o dinheiro fique com a gente, porque todas vocês, sem exceção, já falaram para mim que, tipo, Paty, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então, não tem dinheiro porque não sabe vender, ou não tem dinheiro porque o dinheiro não fica. E eu acho que isso vale a reflexão para a gente pensar. Porque se a gente for parar para pensar, faz diferença, né? Faz diferença. Não estou sabendo render. Então tem que ver o que está acontecendo emocionalmente para você não estar conseguindo render, né? Você está gastando parte da sua energia emocional com isso. A Tati sentou. Muito bom, Tati, muito bom. Não caia, não caia. Importante. Cadê aqui o resto das perguntas? Aqui. Você sente culpa ou remorso por gastar, mesmo quando tem dinheiro? E eu coloquei sim. E aí eu escrevi embaixo que eu associei a vida inteira dinheiro à tentação. Como se o dinheiro fosse uma coisa ruim, uma coisa... Sabe aquela música? Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Cara, se a gente fica associando a nossa cabecinha com esse tipo de informação, adianta fazer treinamento de vendas? Adianta fazer treinamento de como que a gente faz para vender um trabalho? Mano, vou mandar. Eu tenho que digitar isso aqui, que eu quero mandar isso aqui para todos os meus alunos. Eu achei isso aqui sensacional. E aí, do outro lado, tem perguntas que essas no dia lá do evento a gente não conseguiu desenvolver tanto, pelo tempo, assim, que acho que as perguntas das crenças já mobilizaram tanto todo mundo que a gente não conseguiu ir além nessas. São as perguntas sobre família. Então, como que a sua família lida com o dinheiro? Então, responda as questões a respeito da sua família e seu aprendizado com eles. Como seus pais lidam com o dinheiro? Eu vou responder aqui só para vocês terem um exemplo e pensarem de vocês. Isso, na verdade, no dia a gente nem respondeu. Assim. O meu pai é um cara, pra vocês terem uma noção, quando eu era novinha, sei lá, eu sou uma criança, eu sempre fui gordinha. Sempre. Até hoje, continuo sendo. Nunca fui obesa. Sabe aquela pessoa obesa, assim? Não, sempre fui acima do que é a média de peso. Tá todo mundo pesando 60 ou peso 80, é tipo isso, sempre foi isso. Então, minhas coleguinhas tudo pesando 38, eu pesando 54, sabe? Sempre tive aí uns 20 quilos a mais do que a maioria das pessoas que eu convivo, que tem meu tamanho e tal, sabe assim? É mais ou menos isso. Cara, inevitavelmente eu tinha perna grossa, eu estourava todas as minhas calças jeans. Então, eu tava com a calça jeans estourada, então não era uma questão, estou querendo uma calça jeans da moda. Nem era isso, era assim, eu preciso de uma calça que a minha tá estourada, sabe? Meu pai me fazia fazer a via crucis da licitação. Então, assim, eu tinha que ir nas 3 lojas diferentes, pedir para a vendedora, pegar o cartão da loja, escrever atrás quanto que custava, e só quando eu encontrasse a mais barata, que aí eu ia lá. Mal sabe o coitado, que aí, a partir disso, já que ele me dava, no meu ver, essa perca de tempo, porque ele não vai logo comigo na loja pronto, né? Eu comecei a falar para a vendedora botar um preço que não era o preço. Aí eu comecei a fazer caixa 2, tá de graça? Eu preciso da calça, né? E você não ganhava mesada. Então, para mim, era sempre ter que ficar pedindo, né? Foi bom que eu aprendi a pedir, mas é ruim porque eu comecei a ter uma relação com essa coisa do dinheiro, tipo, saco, tem que pedir, sabe assim? E sempre uma sensação de que dava muito trabalho ter dinheiro. Olha que louco, não tem a ver com o que eu acabei de escrever na página anterior, né? Que a minha relação com o dinheiro é que, nossa, é muito esforço. Isso começa lá atrás. E aí era assim, a calça, sei lá, era, não sei, nem sei os preços quando era criança, sei lá, R$80, não sei. E aí eu falava pro meu pai que era 150. Ué. Ele, nossa, que calça cara. Eu falei, uai, você não quis ir comigo? Eu fui na loja que eu quis. Aí ele não podia nem reclamar.
e me dava 150. O que eu fazia? Eu comprava calças, blusinhos, negócios. Uai, vocês concordam? Era tão raro, difícil, chato conseguir que eu comecei a lidar de uma forma estranha. Minha mãe, em contrapartida, ela tinha uma relação com dinheiro também de que, tipo, seu pai tem que te dar dinheiro. Então, era sempre assim, mãe, compra um negócio pra mim, seu pai tem que comprar. Tipo, era como se assim, o dinheiro dela é só dela, e o dinheiro dos filhos, da família, é o dinheiro do meu pai. Essa foi a mentalidade que ela tinha. De vez em quando, assim, ela comprava coisa pra gente e tal, não era isso, mas assim, era o dinheiro dela, era dela. Então, eu não podia pedir dinheiro pra ela nem pra um picolé que ela não dava. Eu tinha que pedir pro meu pai. Então, era sempre essa novela, sabe? Na hora de conseguir as coisas. Então, eu sempre tive essa situação. E o mais louco é que a família do meu pai era uma família rica. E ele fazia essa palhaçada. Então, não é questão de não ter, sabe? Não é que não tinha. É que tinha, mas não queria, sabe? Na cabeça dele, ele estava me educando a não ser uma pessoa gastadeira. Sei lá o que ele achava, né? Ó, aí é outra pergunta. Quais as ações que você repete em relação ao dinheiro que você aprendeu com seus pais? Ou faz de diferente por causa deles? Eu acabei de já responder isso aqui para vocês, né? Então, assim, eu continuo acreditando que o dinheiro é uma coisa que dá trabalho, né? De ganhar, então tem que ser difícil. Então, nesse momento que trabalhando 9 horas por semana, estou tirando 4 mil reais, vocês concordam que para mim é quase um desaforo? Então, eu precisei arranjar uma turma gratuita para não me sentir tão mal com o dinheiro que eu estou ganhando. Deu para entender? Eu entendi que é isso. Por isso que me deu esse desespero de fazer essa turma. É como se fosse assim, não, mas espera aí, tô ganhando 4 mil reais trabalhando 9 horas, tá muito errado isso. Em vez de simplesmente pensar que, olha que da hora, tá dando resultado a merda do seu trabalho, você tá tendo a vida que todo mundo... Por que eu não posso simplesmente ficar feliz e tranquila e ler de tarde, sem culpa? Entende? Não é o que todo mundo sonha, poder ter um tempo para ler. Aí eu tenho tempo para ler, me sinto mal, fico inventando um milhão de coisas para fazer, porque senão eu fico doida. Olha que doideira. Aí vocês não sabem, o boicote é tão forte que aí o que acontece? Tem mês que eu simplesmente invento coisas que eu não posso pagar, mesmo dentro da estrutura dos 4 mil reais, para fazer isso e me lascar nas outras coisas para continuar sendo a que está devendo alguma coisa para poder ter que trabalhar mais e ter que correr atrás mais. Olha, o tanto que a relação com o dinheiro é um troço foda na nossa vida. Será, né, Ju, que não escreveu e-mail de medo? Ou porque pensou em algum nível da cabecinha, nossa, e se funcionar? Como é que eu vou lidar com isso? E eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar seriamente em terapia, né? Bota a gente, porque eu na conta. Qual o significado... e aí tinha uma pergunta, o que eu faço diferente, né, por causa disso? Então, como tinha toda essa coisa da escassez em relação ao dinheiro, então nunca tinha, mesmo tendo, e eu me sentia enganada, né? Porque eu via que tinha dinheiro, então, caralho, meu pai era dono de um negócio, todo dia entrava um monte de carro lá, ele saía com um bolo de dinheiro desse tamanho de dentro do bolso dele e não tinha dinheiro pra nada. Que isso? Não fazia sentido na minha cabeça, né? E aí, quando eu ganhei meu primeiro salário, eu gastei com brusinha, entendeu? Inteiro, da full. Acho que eu peguei o primeiro salário inteiro e gastei na C&A, assim, de desaforo, né? Eu acho que isso... deixa eu ver o que a Tati está falando aqui. Fui chamada para dar entrevista na TV, uma das primeiras coisas que eu pensei, e se der certo, socorro. Olha que miserável, tá vendo? Tenho sensação de culpa com dinheiro, vem de família também. A Thaís se identificando horrores aqui. Eu sabia que tinha a ver com a turma de vocês, eu lembrei muito. Qual o significado de dinheiro para os seus pais? Para minha mãe é assim, se eu não guardar o pouco que eu tenho, eu não vou ter mais. Eu tô velha para conseguir novas coisas. É o pensamento da minha mãe, com dinheiro. Então ela tolera uma chefe filha de uma puta, tolera umas colegas miseráveis fazendo umas coisas erradas lá no serviço que ela tá, porque ela pensa que graças a Deus que eu tenho esse emprego, então eu tenho que ficar aqui, porque na idade que eu tô, até 58 anos, eu não posso fazer mais nada. Então assim, para ela, ela não consegue nem imaginar outra maneira de ganhar dinheiro e já entendi que não adianta dialogar. Então, é a realidade. Vocês sabem muito bem que o que a gente pensa é o que a gente sente, depois vira o que a gente faz, depois vira o nosso destino, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Será que o que a gente está pensando está valendo a pena, né? A outra pergunta.
qual o significado do dinheiro para você. Depois disso tudo, né? O que virou o dinheiro para você? Cara, ainda sendo, né, eu mesma, não tô falando do que eu gostaria que fosse, mas ainda sendo eu mesma, o dinheiro hoje é meio. Eu não consigo ver, assim, é meio para realização de coisas. Não consigo ver o dinheiro como a felicidade em si. Realmente, assim, acho que eu sou bem pisciana, né, meninas? Mas, assim, de certa forma, já é melhor ver o dinheiro assim do que ver o dinheiro como uma coisa ruim que não é para mim. Então, isso é um avanço. Quando eu era criança, eu achava que eu nunca ia poder ganhar dinheiro exatamente por essa palhaçada que meu pai fazia comigo, assim, de nunca ter dinheiro para me dar, mesmo quando tinha. O que a gente pensa que o dinheiro não é para mim? Não é isso? Não faz todo sentido? Naquele momento era o que eu vivia. Hoje eu entendo que o dinheiro é para mim, sim. Tanto que aconteceu uma cena que foi emblemática para mim ontem, né, numa turma. Vou contar para vocês, até para ficar o aprendizado, que não foi fácil para mim falar o que eu falei, mas eu precisei falar. E se eu não tivesse feito esse treinamento aqui do dinheiro, menina, eu acho que eu não tinha nem falado. Ontem foi o segundo dia de aula do treinamento novo, né, aquele de vendas que eu estava fazendo propaganda. Uma das alunas virou para mim e falou assim: ai, Paty, sabe o que é? Eu acho que eu vou faltar o treinamento, porque eu fui convidada para dar uma palestra e eu não vou conseguir participar. Aí até aí tudo bem, né? Não conseguiu, não conseguiu. O problema é dela. Aí ela virou e falou assim: mas aí que dia que você vai repor a minha atividade? Se fosse em outro momento, eu ia falar: ai, claro, nossa! Imagina, vamos repor sim! Não sei o quê. Depois do treinamento, meu horário não é capim, sabe? Eu marquei na minha agenda, está lá bonitinha, ela assinou um contrato falando que toda quarta-feira, por 20 encontros, ela teria um compromisso. É abusada, exatamente, Natália, abusada. E para piorar, você não sabe não, meu amor. Tem mais. Ela chegou e falou assim: ó, Paty, eu tinha combinado com você que eu ia pagar você dia 25, seria amanhã. Dia 25. Mas aí eu falei com meu marido, ele que vai pagar, e aí ele me falou que só vai conseguir pagar dia 5. Ou seja, no outro mês. Aí eu virei. Se fosse em outro momento, eu ia falar: ah, tá bom. Tranquila. Tranquila. Eu não ia nem ter visto nenhum problema nisso, porque lembra do mindset de que o dinheiro não é para mim, então tudo bem ficar para depois? Então tudo bem não ter minha hora validada, tudo bem deixar para depois. Depois desse workshop, menina, aí eu lembrei de tudo que eu vivi lá, eu falei: quê? Não, senhora, a mudança começa na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Mandei um áudio, depois eu posso até mandar o áudio para vocês, gente, eu fico orgulhosa do áudio que eu mandei. Olha, não é por nada, não. Eu mandei um áudio, eu olhei seriamente pro celular e eu falei, fechei o olho e falei, porque não é fácil para mim, eu fiquei com o coração na boca quando eu falei. Vou mandar para vocês, fiquem em paz, mas vou explicar, né? Porque senão o povo vai achar que é esporro para eles, não vai entender nada. Mas assim, basicamente, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui o áudio de verdade aqui para vocês ouvirem do celular. Aí se tiver ruim de ouvir, vocês me avisam. Eu acho que vocês vai dar para ouvir sim, porque o somzinho desse bichinho aqui é potente. Deixa eu achar aqui. Ó, vou tentar aumentar aqui o máximo do som. Ai, meu Deus. Aqui. Tá no máximo a mídia. Eu vou pôr bem perto aqui do microfoninho. Para vocês ouvirem. Ó. Oi, Kátia, tudo bem? Então, querida, dá para ouvir? Como você sabia que tinha aula agendada e mesmo assim você confirmou outro Tá tempo, baixo demais. que seja? Não, tá muito baixo, não vai ser, nem eu tô escutando direito. Mas basicamente eu falei assim: oi, fulano, tudo bem? Então, como você agendou uma aula, uma palestra, um troço, no momento do nosso treinamento, sabendo que ia ter o nosso treinamento, você concorda que você fez uma escolha? De livre e espontânea vontade? Ai, mas eu esqueci. Eu não tenho culpa que você esqueceu. Né? Tá no contrato, tá na agenda. Se você não se organizou,
essa falha de organização foi de quem? Foi sua. E aí eu expliquei isso para ela. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou tonta, eu sou boazinha. Eu ainda expliquei isso para ela, né? Podia ter virado e falado, não, vai perder, tá achando o quê? Que eu sou idiota? Vocês concordam que eu podia ter falado isso? Eu não falei isso. Eu falei, ó, você tem um contrato comigo, você tem um compromisso comigo, você está escolhendo não vir nesse compromisso comigo. Logo, a consequência disso vai ser que você não vai ter essa tarefa corrigida, é óbvio. Em relação ao pagamento, eu posso mudar, afinal de contas, o seu marido que vai pagar, não é você. Mas veja bem, eu te dei 3 opções de data. Se você tivesse pensado antes, tivesse tido um pouquinho de reflexão, conversado com ele com calma, você já teria me falado a data correta desde o começo. Teve colegas que colocaram para o vencimento ser no dia 15, sendo que eu conversei com elas no dia 16. Então, é claro que ia ser no próximo mês. Só que você escolheu a data do dia 25. Eu coloquei na minha agenda que eu ia receber essa grana no dia 25, porque se você paga dia 25, dia 28 está na minha conta. Então, eu coloquei esse valor dentro das minhas contas a pagar desse mês ainda. Vulgo meu aluguel que vem dia 29. E você tá, não falei essa parte do aluguel para ela, né? Mas enfim, tô falando aqui para vocês. E você está deliberadamente me prejudicando financeiramente. Eu espero que você tenha consciência disso. E lembra, você está no treinamento de vendas. O que você faz comigo, no seu comportamento de compradora, você concorda que é o que você pode fazer, que alguém pode fazer com você quando você estiver vendendo alguma coisa para alguém? Reflita sobre isso. Gente, não foi fácil falar isso, porque eu me senti muito malvada, mas vocês concordam que isso tem a ver com a maneira com que a gente lida com a nossa disponibilidade das coisas? Com a maneira com que a gente atrai ou não, e a gente se dá o valor ou não em relação a outras coisas? E depois que eu falei isso, mesmo sendo difícil, mesmo tendo sido, assim, algo que não era tão natural para mim, ela falou, nossa, Paty, desculpas, eu não tinha percebido, que bom que dessa vez deu certo, mas, nossa, eu te admiro muito mais agora. Ela falou isso. Eu falei, tá bom, então. Esse é o lance, né? Se a gente não coloca o dinheiro como algo importante, como algo que é a representação do valor do nosso trabalho para alguém, e ó, não tô falando que a gente não possa fazer trabalhos sociais ou gratuitos, mas a gente tem que já estar com a nossa parte financeira muito bem obrigada. E quando eu falo nossa parte financeira muito bem obrigada, eu tô falando assim, o básico para viver, então, tipo, pagar todas as contas e ficar tranquila, o básico para você guardar para o futuro, né? Como a Natália Arcuri fala, guardar o dinheiro para você do futuro, né? E depois disso, se tiver sobrando tempo ainda, aí você faz alguma coisa para alguém, você vai fazer uma caridade, alguma coisa assim, porque te faz bem. Tudo, entende? E tem um estudo, gente, eu posso até mostrar isso para vocês. Tem um livro que chama Dar e Receber. Ele é um livro muito legal, ele fala sobre essas, quem é mais bem-sucedido no mundo, assim, as pessoas que são doadoras, as que trocam ou as que abusam, né? Não tem viés nem um pouco religioso, nem moral o livro, é simplesmente comportamento mesmo. E ele mostra que, comportamentalmente falando, as pessoas que são doadoras, elas têm resultado mais positivo do que as que são tomadoras ou as que só trocam. Só que aí o que ele descobriu? As pessoas mais felizes são as doadoras, mas as mais miseráveis também são as doadoras. O que tem de diferença entre essas duas pessoas? O tanto que elas se doam. Se você se doa uma quantidade, e ele é específico, 5 horas por semana, é o máximo. 20 horas no mês, é o máximo que você pode fazer. Tanto que eu pensei nisso na hora de montar os horários de vocês. Por isso que a gente faz de 15 em 15 e não toda semana. Porque eu sabia que se eu fizesse toda semana, não ia dar certo. Eu ia me sentir mal. Né? Então, defini 2 horas por semana com vocês por causa disso. E realmente faz diferença. Se a gente tem medo, igual aqui a Ju está falando, né? Uma coisa que se repete muito, a gente fica com medo de gerar atrito ou mal-estar e aí deixa essas coisas acontecerem. Acho que temos que aceitar que em alguns momentos de clima ruim tem que acontecer para resolver algo ou evitar um problema para si. Ju, eu vou contar uma coisa pessoal para vocês entenderem o tanto que isso é impactante na nossa vida.
o Murilo, meu marido, né? Enfim, namorado, marido, sei lá que já é, ele está trabalhando, né, num projeto lá da Orquestra Sinfônica. Como cantor, ele ganha um valor que, gente, é assim, 1/3 do que ele ganhava antes no outro emprego dele, tá? É ridículo. E aí, como ele viu que é ridículo, apesar da qualidade do som ser muito boa, quer dizer, ele olhou e falou, mano, tá errado, tá mal gerenciado, entendeu? Pra vocês terem uma noção, em São Paulo, um coro, em São Paulo, cantor, para passar no coro, quando ele passa, ele tem um salário, o melhor coro do Brasil, o salário dos caras é de R$7.800, tá? Mas eles ensaiam todos os dias e assim, a vida deles é pro coro, sacou? É viagem toda semana, apresentação não sei quantas vezes, não tem essa. Os caras trabalham pra caralho. Assim. Ah, ficou gripado? O problema é seu, vem ensaiar, sabe assim? Então, é nesse nível. O segundo melhor coro de salário também é de São Paulo, que é o coro do Teatro Municipal. O salário dos caras é de 5 mil e pouquinho. Esse de 8 mil e pouco é da Sala São Paulo. O terceiro melhor é de Belo Horizonte. Eles têm um salário de 3,5, tá? E acabou. É só isso no Brasil. Aqui eles recebem, mas assim, coisa de 1.500. É muito discrepante, gente. 1.500 é mais barato do que o salário que os auxiliares administrativos da própria orquestra, que fazem muito menos trabalho do que os próprios cantores. Então, assim, faz muito sentido. E aí, tá. Ele olhou essa situação e falou, tá errado. Montou um puta plano, fez um planejamento estratégico de modificação, trabalhou assim, ó, feito um camelo para pensar em maneiras de, sabe? Porque eles já tinham a Lei Rouanet aprovada, eles só não sabiam como é que usava a Lei Rouanet para ganhar dinheiro. Quer dizer, você tem, como se tivesse um carro na garagem, você não sabe dirigir, entendeu? É tipo isso, é bizarro. Resumo, se ele conseguir fazer isso que ele está querendo fazer, de investimento e tal, logo na primeira fase, o salário do pessoal do coro sai de 1.300 para 2.000. Parece que não é nada, mas já é uma diferença muito, muito significativa no ano todo. Se todo o processo que ele quer der certo, ele vai conseguir subir o salário do pessoal para R$3.800 no final do processo de investimento e equivaler com o pessoal lá de BH. Só que ele estava fazendo esse trabalho todo de graça, o ano inteiro. Trabalhando feito um maluco o ano inteiro. E resumo, isso gera um atrito, faz com que ele se sinta feliz por estar trabalhando com o que ele gosta, mas abusado. E é isso que a gente estava conversando aqui. A gente tem que dar equivalente ao que a gente está recebendo, né? Depois que eu fiz esse treinamento aqui, gente, juro para vocês, no outro dia, eu cheguei para ele e eu falei, ó, tá aqui o valor das nossas contas, tá aqui o valor que você tá dando conta de pagar. Tá justo? Não tá. Entrega esse papel lá pro seu chefe e fala para ele que ou ele melhora e te dá uma grana referente ao trampo que você já está fazendo, ou a gente tem que mudar toda a nossa vida e ele que vai pagar a multa de cancelamento do contrato do aluguel. Aí vem o atrito, né, Ju? Que você falou. Então, eu precisei chegar e falar, chega. Chega. Resultado, Ju, ele teve uma conversa nesse mesmo dia com o chefe, mostrando tudo que ele já fez, mostrando tudo que ele, né, já trabalhou para a orquestra. Nessa brincadeira, imediatamente o chefe se sentiu com vergonha de ter percebido tudo isso e já vai liberar para ele agora para dezembro. Agora em novembro não vai dar, mas para dezembro 2 bolsas e o salário dele que estava de 1.500 vai para 3.500. Percebe que se a gente não tem esse momento do enfrentamento, a coisa não muda? É isso. Então, muitas vezes, o conseguir ter sucesso na psicologia vai exigir da gente mudar essa nossa lógica de valor de trabalho. E não é trabalhar demais para conseguir ter o que a gente precisa. É trabalhar com qualidade, colocando valor no que a gente entrega. Por mais que essa realidade pareça distante, e por mais que a gente nunca tenha visto isso, assim, na nossa família, na nossa vida, é aquela história. Começa, então, a conviver com pessoas que tenham essa maneira diferente de pensar o dinheiro. E pode ser uma mudança bobinha, sabe? Às vezes, só mudar quem a gente segue no Instagram já dá uma arejada na nossa cabeça para a gente começar a pensar diferente. E aí, claro que isso tem a ver com a última pergunta, que é como o dinheiro afeta os seus relacionamentos.
Dei aqui um exemplo real de como que isso afeta. Então, de repente, eu vi que eu estava sendo responsável por pagar 3/4 das contas de casa. E aí, de repente, e não é porque eu sou mulher, ele é homem, ele tem que pagar assim o assado, não é isso. É uma sensação de não estar justo. E aí, de repente, você se sente no direito de ser grosseira com a pessoa sem querer. Aí a pessoa faz uma coisinha, sei lá, não lava uma louça um dia. E aí o esporro que você vai dar não é só porque não lavou a louça. É não lavou a louça e não paga as contas e é um bosta. Entende? A gente começa a carregar. Isso tudo porque tá um desbalanço. Então, quer dizer, uma coisa desbalança ali, aí desbalança aqui, que aí desbalança lá na frente. Aí gera um monte de gente desbalançada. Psicologia é um troço muito doido, né? Porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente é obrigado a olhar pra gente, mais a gente é obrigado a desenvolver a gente, mais a gente é obrigado a crescer enquanto pessoa e profissional. Eu acho sensacional poder compartilhar isso com vocês, assim, foi uma vivência muito doida, muito boa mesmo, assim. E eu acho que eu queria trazer isso para vocês nesse último dia, para dizer que nada do que eu falei nas últimas aulas faz sentido se a gente não está em paz com a nossa potência de receber. E o receber tem a ver com esses limites, tem a ver com essa capacidade de falar não na hora certa. E o mais louco é o seguinte, Ju. Quando a gente se relaciona com o outro de forma proporcional à maneira que ele se relaciona com a gente trata ele como gente. E se trata como gente. Porque se eu tivesse, igual a menina que eu dei o exemplo para vocês, né, da aula de ontem. Se eu tivesse falado, não, tudo bem, imagina, a gente conversa depois, como eu já fiz muito nessa minha vida, o que ela entende? Ah, eu posso faltar a aula da parte que ela repete depois. Ah, eu posso não pagar a parte que eu pago depois. Tá tudo bem. Ela é boazinha, como a Nath escreveu. Aí o que acontece? Você nada chega em lugar nenhum. Eu sei que é pesado. É uma reflexão dura pra gente pensar. Mas é que a gente não vai melhorar a nossa qualidade de vida, eu vou colocando no meio da conversa com clareza, não tem problema nenhum nisso. Se a gente não mudar essa postura. Isso tem a ver com como a gente se vê, como a gente se coloca como gente no processo relacional. Né? Se eu não tivesse, vocês concordam? Que se eu não tivesse, como fala, dado a tunda na coleguinha lá, ela teria feito isso de novo? Se a gente não põe o limite, o outro não vê o limite, não é obrigado a ver, passa por cima. O resultado disso é burnout, o resultado disso é cansaço, o resultado disso são situações de trabalho pouco valorizadas, né? E aí a gente tem várias transversalidades sociais e culturais que geram isso, principalmente para os profissionais de psicologia. Ó, a Nath acabou de escrever, né? Tem a crença de que sempre tenho que doar mais que receber. E aí tem até música que fala isso, né, Natália? Não sei se é do seu repertório, mas tem uma música que fala assim, pois é dando que se recebe. É verdade, se a gente dá valor, a gente recebe valor em troca. Só que a gente não entende dessa forma tão natural na hora de ouvir a música, né? Pois é dando que se recebe. Tudo bem, eu dei um trabalho aqui, eu tenho que receber por ele e tá tudo certo. O que a gente entende é que a gente tem que doar para receber. Oração São Francisco, exatamente. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, enfim. E aí cada um ouve essa música no contexto, ou qualquer outra música com essa mesma natureza. E essas transversalidades cristãs, muitas vezes, fazem com que a gente esqueça que quem escreveu a letrinha dessa música está muito bem, obrigado. E aí fica essa provocação para a gente parar para isso, e sair desse lugar. Os profissionais da psicologia que ganham dinheiro são os profissionais da psicologia que não têm medo de se posicionar e de entender o tanto que tem valor para o outro.
é terapia, galera. Não é curso de marketing, não é curso de vendas. É claro que se vocês fizerem direitinho tudo que a gente treinou aqui, vai dar resultado. Mas se essa parte psicológica não está pronta, vocês não vão fazer. Estou falando bobagem? Não. Eu queria terminar hoje com isso. Eu percebo isso em quase todo mundo aqui. Não é à toa que vocês estão aqui. Porque quando a gente acha que a gente não merece, que a gente não consegue, a gente não investe. A gente só investe naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha que vai dar conta. Comece a refletir sobre isso. Tem um processo muito poderoso nesse movimento de você investir naquilo, de você pagar para ver. E realmente faz sentido. Nesse ponto, os psicanalistas têm toda a razão. Então, gente, a gente já sabe montar projeto, a gente já sabe muita coisa. A gente aprendeu coisas aqui, assim, que se vocês fossem, né, ver na internet, teria, mas a gente viu aqui adaptado para a nossa realidade. Eu tentei traduzir o máximo possível de coisas dentro do tempo que a gente tinha, dentro desse prazo que a gente tinha. Dei o meu melhor. Sei que quem está aqui e fez tudo direitinho também deu o seu melhor. Eu desejo para vocês muito sucesso na jornada de vocês. Estou aqui à disposição com o trabalho, cobrando por hora. Essa brincadeira eu não faço mais. Porque para mim é terapêutico, eu entendi isso. Se eu não cobro, para mim é terapêutico. Tá? E vou digitar essas perguntas até para mim e para vocês e para, enfim, acho que isso tinha que ser para todo mundo. Curiosamente, amanhã vou ter uma reunião com uma psicóloga que trabalha o que é dinheiro. Olha que doideira. O Instagram dela chama Psicologia e Dinheiro. Vou encontrar com ela amanhã de tarde aqui em Goiânia. Curiosamente, ela está morando aqui. E eu achei que foi muito positivo ter feito esse treinamento antes de ter essa reunião com ela, né? Para não transferir. Gente, uma palavrinha, nem que seja por escrito. Estou vendo aqui as meninas escreverem. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, Maria, essa aula tá doendo, mas tá emocionante demais. Obrigada. Tá precisando ouvir isso. Nem tô conseguindo nomear essa aula de aula. Ai, Paty, muito importante ouvir isso. Quero falar, então fale. Tati. Cadê ela? Quer falar assim? Ai, oi. Diga, amor. Eu queria te agradecer por todo o ensinamento que você passou pra gente. E foi muito bom poder ter essa experiência de ser sua aluna. E assim, é muita gratidão mesmo, assim, por todo o empenho que você teve para lidar com a gente, para dar os puxões de orelha, mas também dar o acolhimento e os conhecimentos. E eu soubesse que da minha parte, se em algum momento eu falhei assim de alguma forma nas atividades, não tem nada a ver com você. Você é maravilhosa. Mas eu tô passando por um momento de autoconhecimento, de autodescoberta, que tá complicado eu levar as minhas criações para o mundo, porque dentro de mim eu ainda tô reformulando muita coisa, sabe? Mas às vezes eu até pensei em desistir desse treinamento, mas eu falei, não, vai valer a pena. Vou continuar absorvendo todos os conhecimentos, porque eu sei que vai valer a pena. Muito obrigada. Perfeito. Gratidão. Thaís quer falar também. Fale, Thaís. Thaís? Oi, tá me ouvindo? Tô.
Eu também quero agradecer, Paty. Para mim foi muito bom. E foi desafiador, assim, por me tirar da zona de conforto. Por ter um perfil mais tímido, mais reservado, assim, algumas atividades para mim foram muito difíceis. Tanto que eu não mandei os e-mails ainda, né? Porque tem todo um processo por trás disso. Mas abriu muita reflexão e acho que algumas coisas eu já consegui começar a entender de uma forma diferente. E hoje, quando você falava sobre a relação com o dinheiro, me veio alguns starts assim muito, muito importantes. Então, para mim esse processo foi muito especial mesmo. Então, muito obrigada. A gente vê o quanto que você se dedica, né? Acho que a gente falei isso, dá para ver o quanto que você ama o que você faz. Então, isso transparece, né? Então, muita gratidão mesmo. E obrigada por me deixar sozinha em São Paulo, né? Eu que agradeço. Porque aquele dia eu chamei o pessoal e foram 3 pessoas, sendo que uma nem era de São Paulo, estava lá por acaso, Lucas, a sorte que eu dei. Foi muito bom. Obrigada. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. A Luana, gente, uma coisa muito louca. Nesses dias perguntei para a Nath sobre material de psicologia financeira, estava até pesquisando sobre. Eu pedi indicações sobre as redes sociais antes da aula, revi na última mentoria, dei print naquela mensagem desse curso no WhatsApp para pesquisar sobre as autoras, aí a Paty fala sobre isso. Meninas, mais alguém quer falar, comentar alguma coisa? Eu vi que vocês já escreveram bastante. Bom, o grupo, não vou acabar com o grupo por enquanto. O que fica para mim, então, é isso. Foi muito importante estar aqui com vocês. Eu acho que toda a turma que me ajuda a me organizar também, né? Eu acho que se eu for ver, né, o que eu consegui avançar com vocês, eu consegui com vocês fazer uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, que é em muito pouco tempo condensar todo um conhecimento e cobrar bastante de vocês e ver que vocês não contam. E eu achei isso muito legal de vocês, assim, né? Então, quem estava aqui, estava participando, participou muito, participou de verdade. Eu achei isso sensacional. Eu acho que não tem nada melhor para quem está aqui do outro lado do que engajamento. Mais, às vezes, até do que qualquer outra coisa. Eu fico muito, muito feliz com quem participou. Fica tranquila, Nath. Nath, eu tô meio mexida, não sei se consigo falar. Tô mexida com o final da mentoria, tem sido importante demais, tem encorajado, como falei nessa situação da minha irmã, foi o que me deixou viva. Quis desligar de tudo, menos da mentoria, quero agradecer muito. E eu fico muito feliz, assim, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo vocês fazendo as coisas, de verdade. Vocês são pessoas que têm um potencial fantástico. Eu vi pelo que vocês escreveram, eu vi as atividades de vocês, eu vi os projetos, mesmo quem tinha medo de fazer, não deixa o medo paralisar, né? Olha para esse medo e fala, tá bom, eu vou com medo mesmo. Ai, que bonitinha. Fiz cursos, nada foi parecido com o que vivemos aqui. Você ensinou a fazer, deu suporte sem igual, gratidão. E sabe por quê, Nath? Eu acho que é importante vocês entenderem isso, assim. A minha maior angústia quando eu saí da faculdade é que a gente sabe aprender um monte de o quês, né? Muitos o quês. Muitos para quês, mas nenhum como. Eu, quando saí da minha formação, completamente sem saber como que eu faço. Aí eu fui atrás da pós-graduação para tentar entender como que eu faço isso. E aí depois eu fui atrás da MBA para entender como que eu faço a parte da comunicação. E aí eu sempre estou atrás dos comos, assim. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de compartilhar o que eu estava aprendendo, assim. Sei lá, eu aprendo mais quando eu ensino, eu tenho essa característica. Então, para mim, é importante. Vocês podem ter certeza que tudo que eu estou aqui ensinando, na verdade, eu estou aprendendo. E eu acho que isso é legal, assim. Eu não gosto do lugar de estar acima. Eu gosto de estar que nem vocês e que vocês entendam que está todo mundo aprendendo. Talvez um andou um pouco mais, um andou um pouco menos. E é isso aí.
vou finalizar hoje esses nossos encontros. Não vou acabar com o nosso grupo, porque eu acho que, enfim, para a gente não perder esse ponto de referência, pelo menos não por enquanto, até para as meninas entenderem que acabou e nananã. Depois, eu vou colocar vocês num grupo que é a comunidade que eu tenho, todos os meus ex-alunos, então eu vou colocar vocês nesse outro grupo. E aí, enfim, tá? Não acaba com o grupo, não. Não vou acabar com o grupo, não. Mas a ideia é que a gente não se perca nesse processo, né? Porque, apesar de tudo, eu quero que vocês me ajudem ainda nessas divulgações, né? E para as pessoas saberem desse trabalho. Inclusive, quero pedir mesmo que vocês façam, seja por escrito, seja por vídeo, seja do jeito que vocês acharem melhor, mas assim, que eu consiga tirar um print e colocar nas minhas redes. Como que foi participar dessa experiência, né? E, enfim, vou pedir que vocês se coloquem à disposição para que as pessoas tirem as dúvidas de como que foi viver e estar aqui, tipo isso que a Nath falou e tal. Porque não tem nada mais relevante do que alguém que experienciou como é que estar aqui comigo, ouvir de vocês, né? Eu falando, eu não consigo falar o que vocês falam, assim, por mais que eu tente, porque eu tenho uma coisa que aí eu preciso resolver em mim, assim, eu sou muito afetiva. Vocês já sacaram, né? Eu sou extremamente afetiva, eu sou bem mãezona. Só que eu tenho um pouco de medinho disso, assim. Exatamente por esse outro lado. De quando eu sou assim, eu me sinto muito abusada e eu sinto que eu não consigo pôr limite. E é por isso que eu uso a minha estratégia favorita da interpolação de resistência, que é de usar os opostos. Então, que é de falar de uma forma um pouco mais dura, que é de trazer como vocês falam, dar aquele tapa necessário. Mas quer coisa mais de mãe que isso? Então, vamos... me ajudem a falar também desse lado da parte fofa, que eu não sei falar dele. Só vocês vão conseguir falar dele para mim, até para me ajudar a falar dele, tá? O que foi, Juzinha? Emocionou? Ai, bonitinho. Enfim, meus amores, beijo, beijo. Muito, muito bom poder trocar com vocês. Sim, teremos saudades, mas não vamos nos perder. Qualquer coisa, quando a gente... enfim, tô aí, né? Tô aí para as coisas. E a gente continua movimentando o grupo. Usem o grupo para trocarem, tá? E eu sou enxerida, vou dar meus pitacos também. Mas é isso. Tá bom? Depois eu quero os feedbacks de vocês sobre como foi estar aqui. Quem não conseguiu assistir, perdeu, né? Todo mundo sabia que tinha aula, todo mundo tinha essa consciência. Acho que todo ciclo tem começo, meio e fim. Esse é o fim desse. E é isso. Um momento importante para a gente entender essas coisinhas sobre limites pessoais também, que eu acho que são muito importantes. Beijos, beijos para vocês todas. Ficamos por aqui. Que a gente não se perca e que a gente não se abuse mais. Beijos, meus amores. Partiu!